Noite a todos. É sempre muito bom estar aqui com todos vocês, né? Essa casa maravilhosa que sempre me acolheu, né? Com muito carinho, com muito amor. Então, já está no sangue essa retribuição de participar aí desses estudos, né? É sempre muito bom. E hoje, né? Me foi passado um tema muito interessante, né? Bem-aventurados os aflitos. E é interessante, né? Dentro do nosso assunto, né? Eu gostaria de fazer uma introdução primeiro, né? Antes de abordá-lo. Bem-aventurados os aflitos, né? Parece que Jesus, olhando e lendo de uma forma fria, parece que Jesus está dizendo assim: que bom, vocês têm mais é que sofrer, né? Porque bem-aventurados os aflitos, tem mais é que sofrer mesmo, né? Parece que Jesus está nos colocando essa afirmativa. Mas temos que entender que todos nós, que somos espíritos e que nascemos simples e ignorantes, através das nossas encarnações, através das nossas vivências, e mais do que isso, através das nossas escolhas, né, nós vamos colher aquilo que a gente plantou. E como Deus é soberanamente justo e bom, tudo que a gente passa na vida tem uma causa justa e tem uma causa boa, né? Então, a gente poderia dar alguns exemplos da necessidade desse burilamento, né, dessas aflições que a gente vivencia, né? Foi falado aí na prece, né, pela nossa irmã, a guerra que a gente está vivenciando, a pandemia, a violência, né? Poxa, será que Deus não está olhando para isso, né? Será que Deus nos largou? Será que Jesus largou a humanidade dentro dessa forma? Muito pelo contrário. Ele está fazendo com que a gente perceba o quão é importante nós olharmos para o próximo. Muitas das vezes a gente tem o vizinho mora ao nosso lado e a gente nem se preocupa se ele está usando máscara, se ele está gripado ou não. Hoje em dia, a gente olha para o lado e tenta perceber como que esse vizinho está. Por nós, por uma proteção íntima e por uma proteção também de uma coletividade. Então, hoje nós temos uma preocupação que está já entrando no nosso sangue, no nosso espírito, a ponto da gente fazer naturalmente, usarmos uma máscara, passar um álcool em gel nas nossas mãos. Então, tudo isso faz com que a gente possa, através do sofrimento, através das perdas, a gente possa refletir sobre a nossa vida. Podemos dar outros exemplos comuns, né? Quem aí gosta de cozinhar, um feijão feito numa panela de pressão é sempre mais gostoso, né? Então, o feijão, para ficar mais gostoso, ele precisa ser submetido a alta pressão e temperatura. O diamante, que é colhido bruto da natureza, ele precisa sofrer o atrito da pedra para se tornar lindo e precioso. Então, são alguns exemplos que a gente pode dar das aflições para que possamos nos tornar brilhantes e valiosos aos olhos de Deus e aos olhos de Jesus. Feita essa introdução, vamos então colocar os nossos slides, né, para que a gente possa dar início à nossa palestra. Se alguém quiser perguntar, tiver alguma dúvida, por favor, gente. Eu sou da casa, não se acanhem, tá bom? Podem me parar e perguntar. Então, vamos lá. Todos estão vendo? Tudo tranquilo? Qualquer coisa, vocês me falam. Então, hoje nós vamos falar sobre provas voluntárias, o verdadeiro silício. Está no capítulo 5,
Bem-aventurados aflitos, no item 26, Instruções dos Espíritos. Então, vamos lá. Então, esse item começa assim. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meio de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então, aqui, né, o Evangelho nos coloca o seguinte: é lícito que a gente busque alternativas para abrandar o nosso sofrimento. Isso está também dentro da lei de conservação, né? Nós temos que cuidar do nosso corpo, essa ferramenta preciosa que Deus nos deu, para que a gente possa vivenciar aquilo que a gente precisa, que a gente realmente necessita numa encarnação. E aí ele coloca também duas situações importantes: o exercício da nossa inteligência, para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar, para que a gente possa ter a rapidez de tomarmos decisões mais assertivas. E também temos que exercitar a nossa paciência, a nossa resignação, né? Sofrer sem murmurar. Ou seja, temos que sentir a dor, mas entender que isso faz parte de um processo evolutivo. Eu costumo dizer que nem todo aquele que sente a dor, vamos colocar a dor aí como sofrimento, ele realmente sofre. A pergunta que não quer calar: Jesus sofreu? Na minha visão, por favor, me corrijam se eu estiver equivocado, Jesus não sofreu. Ele sentiu dor física? Sentiu, como todos nós. Ele sentiu aquela tristeza de não ter, de alguma forma, né? Não que ele não tenha conseguido, mas o resultado de alguns irmãos foram totalmente equivocados. Então, ele ficou realmente triste, né, de saber que aqueles irmãos poderiam ter uma atitude mais cristã. Mas ele não sofreu, porque Jesus não tinha o orgulho, não tinha o egoísmo, né? Não tinha a vaidade, não tinha aqueles vícios que nós até hoje ainda nutrimos no nosso íntimo. Jesus é espírito de luz, espírito pleno. Então, ele pôde ter sentido a dor física, mas não a dor moral. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois, se Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente: sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as aflige. Por aí, só há egoísmo por fanatismo.
Ora, é a fé raciocinada. Temos que construir uma fé raciocinada e não aquela fé cega, que é o fanatismo. Qual é a diferença? A fé raciocinada é aquela fé que você constrói com o tempo, com o estudo, com a perseverança, né? Com a luta diária de trabalhar o nosso íntimo, né? De tentar retirar do nosso íntimo o orgulho, vencer as nossas más tendências. Então, a fé não é assim. Ah, eu sou espírita, eu tenho fé. Não, eu preciso acreditar. Mas não é somente acreditar, é ter a certeza de Jesus. Uma vez perguntaram para o Raul Teixeira, depois de uma palestra que ele falava sobre Jesus, se ele acreditava em Jesus. Imediatamente, Raul Teixeira falou, não, eu não acredito no mestre, de forma nenhuma. Eu tenho a certeza dele. Então, isso é muito profundo. É diferente de você acreditar. Porque acreditar, eu posso acreditar em qualquer coisa, até numa mentira. Mas ter a certeza de uma verdade, ter a certeza do Cristo, é realmente construir dentro de mim aquela fé raciocinada. Aqui ele está dizendo, né, com muita propriedade, o seguinte: eu vou sofrer, eu vou ter certas dificuldades em ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque eu acredito no bem. Porque eu acredito que, por mais que eu sofra, aquela pessoa precisa do meu auxílio. Sem o meu auxílio, ela não iria conseguir, ela iria sucumbir. Então, isso é mérito, isso é uma atitude meritória. Não ao contrário, né? Aquele que se faz por fanatismo, como ele diz aqui, né? Que está infringindo a lei de Deus, né? Que faz com que eu sofra, porque eu acho que através do meu sofrimento eu vou atingir uma esfera evoluída. Nem todo mundo que sofre dá um passo de qualidade na sua evolução moral. Eu posso sofrer e não aceitar o meu sofrimento. Então, eu vou permanecer estacionado naquele mesmo ponto em que eu estava antes de receber as oportunidades da minha encarnação. Então, isso tem que ficar muito bem claro para os irmãos, porque às vezes a gente fala assim: ih, fulana está sofrendo pra caramba, meu Deus, não, mas ela está conseguindo resgatar tudo aquilo que ela veio sofrer aqui na Terra. Será? Ela pode, dentro dela, ter uma revolta muito grande. E aí, o que adiantou ela sofrer tudo aquilo? Ela precisa de uma nova oportunidade, com os mesmos sofrimentos, para até que ela consiga sanar, né, pagar até o último centavo da sua dívida com a lei. Grande distinção cumpre aqui se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusei, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito interessante também essa observação. Como eu falei no início, né, o grande
a grande ferramenta nossa nessa vida é o nosso corpo físico. É através do nosso corpo físico que a gente caminha, que a gente realiza trabalhos dentro da nossa casa espírita, que a gente vai ao nosso trabalho profissional, que a gente ajuda as pessoas. Agora, nós não podemos ir mais do que aquilo que a gente pode fazer. Isso requer um planejamento da nossa vida. Eu sou espírita, eu tenho que passar, tenho que trabalhar 24 horas no centro espírita, porque lá eu estou com a espiritualidade. Tem irmãos que pensam dessa forma. Aí eu vou chamar aquela passagem de Jesus, quando a mulher chegou perto dele e falou assim: mestre, eu não aguento mais a minha família. Eu quero seguir o Senhor. Me dê a oportunidade de seguir, porque só assim eu vou me sentir mais feliz. Jesus olhou para ela e falou assim: você quer me seguir? Então volte para sua casa, para a sua família e me siga lá, porque lá é o teu momento, lá é a oportunidade valiosa que Deus te mandou justamente para que você possa dar um passo de qualidade na tua evolução moral. Então, assim, né? Temos que refletir muito sobre a nossa vida, temos que ajudar, sim, a todas aquelas pessoas que requer nossa ajuda, temos que estudar, temos que frequentar nossa casa espírita, trabalhar com gosto, trabalhar com bastante satisfação, porque entendemos que, como espíritas, precisamos aprender e precisamos praticar. Mas, acima de tudo, temos que entender que nós somos seres humanos e precisamos do nosso descanso, precisamos de horas corretas da alimentação, precisamos das nossas reflexões. Muitas das vezes, eu particularmente, eu quero ficar sozinho, sem minha esposa, né? Sem os meus filhos, sem a minha enteada. Por quê? Porque eu não gosto deles? Não. Eu preciso ter um momento comigo para refletir, para me fortalecer, para saber se realmente o caminho que eu estou indo é esse. Muitas das vezes não tem nem tempo de eu ficar sozinho, porque o trabalho, né, a demanda da família, muitas das vezes impede um pouquinho, né? Isso é natural. Mas precisamos refletir sobre a nossa vida e o que nós estamos fazendo com a nossa doutrina e com o nosso corpo físico. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportar o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazei um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais o vosso aposento perfumados para irdes a mansarda infecta, levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas. Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormeceste no seio das volúpias enervantes da riqueza. Antes vos constituítes anjos consoladores dos pobres desertados. Então, da mesma forma que nós temos que planejar a nossa vida, nós temos que respeitar o nosso corpo,
Mas, se a gente tem um irmão com necessidade e nós temos um entendimento da doutrina que devemos dar a ele o nosso contributo, né? O nosso acolhimento, vamos dar. Mas isso dentro de uma fé raciocinada, dentro de um equilíbrio. Ou seja, eu estou valorizando o meu corpo físico, mas também eu vou fazer um esforço que muitas das vezes eu vou me tornar cansado, enfraquecido, muitas vezes eu vou ficar doente, porém, com a iniciativa de abençoar aquele irmão, com certeza Deus vai reestruturar a nossa estrutura física e no dia seguinte ou na semana seguinte nós estamos prontos para outra atividade. O importante, meus irmãos, nisso tudo, é aquilo que ele está colocando aqui, né? Parece que são situações opostas, né? Poxa, num texto ele diz para a gente proteger o nosso corpo físico. E no outro texto ele fala que, se for para o bem, nós podemos, inclusive, ficar doentes. Como é que é isso? É o equilíbrio das coisas. É a gente fazer com o coração aberto, sem a demonstração para as pessoas que estão em nossa volta. Olha, eu sou bom, viu? Eu sou espírita, mas eu estou fazendo bem. Se a gente amanhã quer alguma coisa de Deus, não vamos ter. Por quê? Porque nós já tivemos das pessoas encarnadas. Então, é uma pergunta que não quer calar, né? O que vale mais, ter a aprovação das pessoas encarnadas ou de Deus, que é o nosso Pai? Então, para que a gente possa ter a aprovação de Deus, de Jesus, precisamos efetivamente ter o equilíbrio de trabalhar o nosso corpo físico, tratar o nosso corpo físico e, ao mesmo tempo, estudar a doutrina e praticar na medida do possível. Aí pode-se ter uma pergunta. Wagner, e se eu tiver um doente na minha casa e eu ter que largar esse doente para cuidar de uma outra pessoa dentro da casa espírita que está passando muita necessidade? Qual é o mérito? O que fazer? Bom, nós não devemos, de forma nenhuma, descobrir um santo para cobrir o outro. Para que a gente possa ter um trabalho de qualidade nos dois lados, precisamos estar inteiros nesses dois trabalhos. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma pessoa doente em casa, por exemplo. E aí, não, eu tenho que ir na casa espírita, porque hoje é dia de doação, eu tenho que estar lá. Mas não adianta nada eu estar lá com pensamento em casa, sofrendo o que pode ter acontecido em casa, o que pode acontecer. Então, eu não estou me doando nem em casa, nem no trabalho espírita. Então, eu tenho que arranjar um meio, né, artifícios, para que essa pessoa em casa possa estar acompanhada, possa ter uma situação de acolhimento, uma estrutura bem feita, para eu poder, naquele momento, naquele horário, eu atender a casa espírita ou aquela pessoa da rua. Assim, eu vou ter o equilíbrio das coisas. Eu vou ter feito um trabalho de base na minha família e, ao mesmo tempo, eu não vou deixar de atender aqueles também fora da minha família carnal, mas dentro da minha família universal. Então, é tudo dentro de um planejamento, tudo muito bem pensado, com calma, como o Evangelho sempre coloca, muita calma, muita perseverança, muita reflexão, para que a gente possa ser corretos sem
prejudicar o outro lado. Se alguém tem dúvidas sobre isso, depois eu vou dar um tempo para as nossas considerações. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem, a vossa submissão à vontade de Deus. Temos que lembrar que toda essa informação que está sendo passada para nós não quer dizer que Deus quer e aplaude o nosso sofrimento. Muito pelo contrário. Compreende quem tem compreensão. Precisamos compreender a nossa doutrina espírita, porque compreender é diferente de saber, de conhecer. Nós podemos estudar e nós podemos entender até a doutrina e passar com galardia essa doutrina para todo mundo. Mas será que dentro de nós compreendemos, internalizamos essa doutrina? São coisas e momentos diferentes. Hoje, precisamos estudar e trabalhar para que um dia todo esse conhecimento se torne uma coisa natural em nosso espírito. Então, aqui ele começa, né? Ele coloca, será que dentro do que eu acredito, será que eu fazendo tudo para reduzir o meu tempo na Terra? O próprio suicídio, né? Aí já entra a questão do suicídio, entra a questão da eutanásia, entra a questão de um monte de situações aí que a gente vivencia. É correto a gente tirar a vida de uma pessoa, por mais que a gente entenda que essa pessoa está sofrendo, e vale muito mais retirar a vida dela para que ela pare de sofrer do que continuar sofrendo? Isso é um contrassenso, uma vez que a gente estuda a doutrina espírita. Porque a gente tem que entender que o espírito, ele se modifica, ele entra num processo de reflexão, de análise, no momento que lhe é peculiar, cada um tem o seu momento. E quem disse que aquele momento é um sofrimento para aquele espírito? Quem disse que aquele momento é um momento crucial para que ele caia em si e, de repente, volte com um outro pensamento, com outro olhar da vida? O suicídio é para aqueles que não têm fé na vida futura, que não conhecem a doutrina dos espíritos. Deixe os mortos enterrarem seus mortos. O primeiro morto é o morto de conhecimento, de entendimento. O segundo morto é o morto realmente, aquele que desencarnou. E até que ponto nós estamos mortos ainda, por mais que conheçamos a doutrina espírita? Então, temos que refletir sobre tudo isso. Então, quando Deus fala assim, temos que ter coragem, sem reclamar, né? Temos que fatigar o nosso orgulho, tem que mortificar o nosso espírito, não matar o nosso espírito simplesmente por matar,
mas matar o homem velho, para que renasça o homem novo, né? Vamos sentir a dor, mas não vamos sofrer, porque é diferente de sentir a dor e de sofrer. Eu costumo brincar, né? Eu posso perder o emprego, entrar em desespero. Eu posso perder o emprego e no dia seguinte botar um jornal debaixo do braço e procurar um outro. E pensar assim, eu perdi um que não valia a pena, agora vou encontrar um outro, com a ajuda de Deus e da espiritualidade, que vale a pena. É pensar sempre avante, é pensar sempre no futuro. Tem um texto que eu achei muito interessante, Vinha de Luz, se não me falha a memória, de Emmanuel, quando ele dá o exemplo do retrovisor do carro. Muitos de nós reclamamos da nossa vida e ruminamos diariamente o nosso passado. Por que fulano fez isso? Porque se eu tivesse feito isso, não aconteceria isso. Aí Emmanuel coloca a figura do carro. Se a gente ficar olhando para o retrovisor, o que vem atrás, o nosso passado, vamos acabar batendo ou num carro ou num poste, vamos nos machucar. O retrovisor de um carro serve para que a gente possa dirigir com segurança, para que a gente possa fazer uma manobra segura na nossa vida. Então, o nosso passado serve de pesquisa, de conhecimento, para que a gente possa ter segurança nos passos a seguir. Mas temos que, como se estivesse dirigindo um carro realmente, temos que olhar sempre para frente, para o futuro. Caminhamos seguramente, com a velocidade constante, com segurança e, fazendo uma propaganda aqui, né, aproveitando, fazendo uma propaganda de segurança aqui, e sóbrios, sem bebida alcoólica no sangue, com consciência, com olhar em todos os lados, com atenção, mas com segurança e seguindo em frente, sem parar. Então, meus irmãos, terminamos dentro do nosso que a gente queria mostrar, né, no nosso estudo, no nosso slide, é isso.